Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre investimentos, mais especificamente sobre as modalidades de investimentos que existem no Tesouro Direto. Para que a gente entenda melhor quais são essas modalidades e como elas funcionam, preparei aqui uma tabela onde nós temos aqui os tipos de títulos, a referência de rendimento, a finalidade principal do tipo de investimento e o risco que cada um deles tem. Para a gente começar então, temos aqui o Tesouro Selic, que são na verdade as letras financeiras do Tesouro, que é um investimento de bastante liquidez. Você pode resgatar esse investimento a qualquer momento. A referência do Tesouro Selic é a taxa Selic, que hoje está em 13,75% ao ano. A finalidade, normalmente o Tesouro Selic serve para reserva de emergência, justamente porque você pode resgatar a qualquer momento. E o risco que esse tipo de investimento tem é quando a inflação ultrapassa a taxa Selic. Por exemplo, se hoje a taxa de inflação fosse acima de 13,75, esse tipo de investimento estaria perdendo para a inflação. Não é o caso, né, nesse exato momento. Depois nós temos o segundo tipo de investimento, que é o Tesouro IPCA, que são as notas do Tesouro Nacional Série B, e o objetivo do Tesouro IPCA é superar a inflação. Esse tipo de investimento, por exemplo, o Tesouro IPCA 2026, ele está pagando a taxa de inflação, que é o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA do ano, mais 5,92. O objetivo, então, desse tipo de investimento é superar a inflação, e o maior risco que esse tipo de investimento tem é a marcação a mercado, que nós vamos mostrar mais à frente nesse vídeo ainda. O terceiro tipo de título, né, possível no Tesouro Direto é o Tesouro Prefixado, que são as letras do Tesouro Nacional. Nós vamos imaginar aqui, né, que o Tesouro Prefixado esteja pagando uma taxa de 13% ao ano. A principal finalidade desse tipo de investimento é manter uma rentabilidade fixa ao longo, né, do período aí de posse desse título para cada investidor, e o principal risco desse tipo de investimento é a inflação aumentar, porque se a inflação ultrapassar 13%, né, nós passamos então a ter um rendimento abaixo da inflação, assim como aconteceu lá, né, no primeiro exemplo ali do Tesouro Selic. Para a gente poder entender melhor então como isso funciona na prática, vamos fazer aqui uma simulação. Nós vamos imaginar um investimento de R$ 5.000 por um período de um ano, na verdade por 360 dias. Se isso acontecer, né, com a taxa da caderneta de poupança, se você fizesse um investimento de R$ 5.000 na caderneta de poupança no começo desse ano 2022, você teria agora no final do ano um rendimento de R$ 5.394,50. Esse rendimento ele é isento do imposto de renda. Então você poderia resgatar exatamente esse valor de R$ 5.394,50. Porém, se você tivesse feito investimento no Tesouro Selic, que está pagando em torno aí de 13,75, que é a taxa Selic, você teria então um rendimento bruto de 5.687,50. Porém, né, para esse tipo de investimento, assim como todos os investimentos em renda fixa, né, fundos de investimentos, você vai pagar, né, imposto de renda conforme essa tabela que a gente tem aqui do lado. Como a gente está supondo um investimento por 360 dias, a taxa de imposto é de 20%. Então, 20% em cima do rendimento dessa aplicação daria então aqui um imposto a pagar de R$ 137,50. Além disso, ainda tem a taxa de custódia, que é de 0,2% a cada semestre. Então, 0,2% em cima do total, né, de investimento, aliás, do total do montante que você tem naquele exato momento. A gente supõe aqui que você tem 0,2% em cima de 5.687,50, vai dar aqui 11,38 de taxa de custódia. Se a gente descontar então o imposto de renda e a taxa de custódia nos 2 semestres do ano, nós temos então, né, um rendimento líquido aqui de 5.527,24. Observe então que esse investimento aqui está superando a poupança, porque a poupança tem um rendimento somente de 7,89. E aqui, mesmo descontando os impostos, os tributos, a gente ainda tem um rendimento melhor do que a poupança. A segunda opção do Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA, você aplicaria os 5.000 e teria mais a taxa prometida de juros aqui de 5,92. Observem que para fazer o cálculo você divide por 100.
e também soma a inflação medida pelo IPCA. Nós estamos supondo que a inflação do ano de 2022 vai ser de 6,07 quando fechar o ano. Então, fazendo essa conta, né, em cima aqui da aplicação de 5.000, você teria o valor de 5.599,50, que é a rentabilidade bruta. Em cima disso, claro, desconta aqui os tributos. Então, descontando os 20% do imposto de renda, desses R$ 119,90, e descontando, né, 2 vezes aqui a taxa de custódia no semestre de 11,20, a gente tem então um rendimento líquido de R$ 5.457,20 para o Tesouro IPCA nesse ano de 2022. Observem que também isso supera o rendimento aqui da poupança, da caderneta de poupança, e nesse caso o Tesouro IPCA está um pouquinho abaixo do Tesouro Selic, né? Porém, o Tesouro IPCA tem a questão da marcação a mercado. Para a gente poder entender, então, o que é a marcação a mercado, esse gráfico aqui nos ajuda a entender. Na verdade, o investimento, quando você faz o investimento e você espera que ele, né, siga uma linha aqui, né, essa linha reta, que é a marcação na curva, porém, com as alterações na taxa de juros, as taxas de juros elas se alteram todos os dias conforme as expectativas futuras dos agentes de mercado. Então, quando a gente tem, né, a taxa de juros subindo, o título ele passa a valer um pouco menos e aí então o rendimento naquele exato momento fica abaixo da curva de mercado, né? E, por outro lado, quando a taxa de juros diminui, o título passa a valer um pouco mais do que você esperava. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de investimento, porque se você resgatar no momento em que a taxa de juros está subindo, por exemplo, agora no final desse ano, as taxas de juros estão subindo, né? Por causa da marcação a mercado, você pode ter uma rentabilidade menor do que aquela que você esperava. Então tem que tomar esse cuidado aqui. Porém, a vantagem é que quando você faz esse tipo de investimento no Tesouro Direto, você vai cadastrar o seu e-mail e vai receber mensalmente um extrato mostrando, né, quanto que rendeu, quanto que já descontou de imposto e quanto que você poderia resgatar de forma líquida. Então, pelo menos uma vez a cada mês, você vai ter condições de observar se naquele exato momento você tem um rendimento melhor ou pior do que aquele que você esperava. E por último, né, o Tesouro Pré-Fixado, que nesse exemplo aqui nós estamos imaginando 13%, então 13% em cima de 5.000 vai dar um rendimento bruto de 5.650, e aí descontando o imposto de renda e 2 vezes a taxa de custódia, uma a cada semestre, a gente tem uma rentabilidade líquida de 5.497,40, que também é um rendimento acima da poupança. Então a gente está mostrando aqui para vocês que existem sim boas opções de investimentos no Tesouro Direto, que rendem mais do que a poupança, que é um investimento bastante seguro, um investimento no Tesouro Direto, com um risco muito baixo, e com esses riscos que nós comentamos aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem se gostaram, né, e se inscreva no canal, deixe aqui as suas sugestões, e nós voltamos numa próxima oportunidade falando de economia e finanças. Até mais, muito obrigado.